mais uma videoaula do professor Wanderley na nossa plataforma Reconstruindo a História. Hoje, nosso tema principal, né, são as sociedades mesoamericanas e pré-colombianas. Tá? Vamos então começar nesse sentido, falando sobre as sociedades maias, astecas e incas. Só que para chegar até a sociedade maia, tá, que é o nosso primeiro tema, nós temos que entender o que acontece, tá, até o momento do florescimento dessa civilização, ok? Vamos então para o nosso primeiro slide. As primeiras sociedades hierárquicas da Mesopotâmia. Elas se desenvolveram, alguns dos primeiros povos a ter uma organização social hierarquizada, e entre eles podemos destacar os Olmecas, o povo da cidade de Teotihuacan, os Toltecas e por fim os Maias. Falando dos Olmecas, os Olmecas fixaram-se na região do Golfo do México por volta do século XII a.C. A região tinha água e fauna abundantes, o que facilitava o plantio de alimentos e as atividades de caça e pesca. Monumentos funerários, centros cerimoniais e esculturas sugerem que viviam numa sociedade com alguma diferenciação social. Também foram encontradas grandes praças públicas, o que pode indicar que as cerimônias religiosas eram realizadas ao ar livre. Pesquisadores acreditam que, influenciados por trocas culturais com outros povos da região, os Olmecas teriam sido responsáveis pela criação das primeiras formas americanas de escrita e de um calendário. Não se sabe ainda o que provocou a decadência dessa sociedade por volta do século IV a.C., mas acredita-se que guerras e mudanças ambientais tenham causado um rápido declínio da população dos Olmecas. Voltando aqui para o professor Wanderley, pois bem, os Olmecas é uma civilização muito antiga dentro do continente americano que desapareceu por volta do século IV a.C., ou seja, praticamente 1.900 anos antes, né, que o povo, a civilização europeia, tivesse pisado aqui no nosso continente. Tá? E mesmo assim, eles não vieram aqui para fazer pesquisas arqueológicas. Eles vieram aqui buscando benefícios, né, para as suas nações europeias. Então os Olmecas eles foram encontrados como civilização, como pesquisa arqueológica de alguma civilização, há pouquíssimos anos. Tá? Não existe como a gente entender o que ocorreu, né, para provocar o declínio dessa civilização, mas provavelmente foram sim alterações climáticas e guerras, né, em expansões territoriais, tá bom? Mas, como nós pudemos ver em algumas imagens colocadas na apresentação, eles tinham assim uma qualidade tecnológica para a escultura, né, fabulosa. Então, são povos que merecem o nosso respeito, tá? E que estudando eles podemos verificar que se começa então dentro do continente americano, né, por volta aí do século X, século IX a.C., né, o desenvolvimento de uma escrita, a primeira escrita desenvolvida no continente americano, tá bom? Então vamos agora para o próximo slide para ver a nossa próxima civilização. Teotihuacan. Localizada na parte central do México, Teotihuacan é um dos mais impressionantes núcleos urbanos da Mesoamérica. A cidade formou-se pela união de várias aldeias e diferentes grupos mesoamericanos por volta do ano 100 a.C. e atingiu o auge na metade do século V d.C., quando sua população chegou por volta de 150 mil pessoas. O centro de Teotihuacan, muito bem organizado e planificado, estava dividido em setores, cada um deles dedicado a uma atividade econômica. Contava com grandes templos e edifícios públicos. A área destinada a moradias da elite teotihuacana tinha quarteirões regulares,
com ruas e avenidas geometricamente desenhadas. Teotihuacan entrou em declínio entre o século VII e o século VIII. Pesquisadores acreditam que as razões de seu colapso estão relacionadas a conflitos entre os diversos grupos sociais que habitavam ou entre habitantes de outras cidades que pagavam tributos a Teotihuacan. Parte da população migrou para outras áreas e outra parte continuou vivendo no local sob o domínio dos toltecas. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então Teotihuacan ela teve um auge curto, tá? Obviamente, as administrações centralizadas, né, monárquicas, era imperador de Teotihuacan, não teve assim um cuidado especial para poder manter a estrutura social da cidade intacta, ela foi se dissolvendo. E aí, devido a vários fatores, né, então nós podemos incluir aí os fatores de exploração da população, né, do povo propriamente dito, revoltas, pode ter colocado também o expansionismo de outras civilizações, outros agrupamentos, né, sobre essa região de Teotihuacan e, por fim, não teve jeito, ela entrou em colapso e foi totalmente abandonada, tá bom? Então, temos certeza do que aconteceu? Não, não temos certeza do que aconteceu. Também essas ruínas foram encontradas aí num período distante, até a partir do momento do descobrimento pelos europeus do continente americano, mas não houve nenhum interesse em tentar realmente revelar esse processo. Tá? Então, só de alguns anos para cá que a gente vem estudando essas civilizações antigas mesoamericanas para poder entender o que acontece. Então, existem aí algumas escavações abaixo da Pirâmide do Sol, foram encontrados ali 3 túneis, tá? E num desses túneis, né, um túnel foi encontrado vários objetos relacionados com a cultura teotihuacana. O outro túnel, ele levou até um rio de mercúrio, né, o único metal líquido encontrado na face do nosso planeta. E o terceiro túnel ainda está sendo escavado, ainda não existe nenhuma informação a respeito disso. Existe uma esperança de que nós encontremos aí uma tumba, alguma coisa que realmente explique todos os acontecimentos teotihuacanos, tá bom? Então vamos agora para o nosso próximo slide. Domínio tolteca. Os toltecas eram um povo nômade que viviam no norte do México no século VIII. Começaram a se deslocar para o sul e se estabeleceram na região central do México, assimilando muitos costumes dos moradores de Teotihuacan. Conheciam a metalurgia, praticavam agricultura e coleta e caça, e comercializavam regularmente com os povos do sul e leste, trocando sobretudo a obsidiana por algodão e cacau. A capital tolteca era Tula, cidade que pode ter chegado a abrigar entre 20 e 50 mil pessoas durante o século XI, período em que atingiu seu auge. No século XII, porém, a cidade foi invadida e na primeira metade do século seguinte incendiada. Não é possível definir os motivos exatos do declínio da civilização tolteca. As principais explicações seriam a incapacidade de impedir o avanço de grupos invasores vindos do norte e as temporadas de seca, que teriam prejudicado a produção agrícola. Voltando então aqui para o professor Vanderlei, né? Realmente é uma marca registrada, né, das civilizações mesoamericanas, né? A delicadeza da estrutura de subsistência desse povo, né, realmente não suportava, tá, períodos muito extensos, por exemplo, de seca, né? Então é um povo que ainda tinha o pensamento, né, era alimentado esse pensamento de que tudo era divino. Então, está acontecendo uma seca muito extensa, é por causa de algum poder divino. Então vamos sacrificar algumas pessoas? Vamos sacrificar algumas pessoas. O sangue era o que eles mais consideravam de importante em relação a deuses,
né, as suas divindades, e esse sacrifício de sangue era dado, né, buscando em troca o fim da seca muito extensa. Tá? Isso realmente provocava uma instabilidade dentro da sociedade, e as invasões, né, que eram constantes na expansão de territórios, também provocavam essa desintegração de respectiva civilização. Né? Nesse contexto, os achados arqueológicos provaram que a cidade foi incendiada em determinado momento, ou seja, que o último movimento que houve na região urbana da cidade de Tula, tá, foi um grande incêndio. Tá? Provavelmente ela foi atacada, invadida e incendiaram a cidade. E o que acontece depois, né, fica claro que é uma desintegração da civilização, né, aqui mencionada. Tá bom? Então vamos aí para o nosso próximo slide. As cidades-estados maia. Por volta do ano de 800, enquanto os toltecas se estabeleciam na região central do México, ao sul as cidades maias chegavam ao apogeu. Os maias ocupavam a península de Yucatán, região que corresponde hoje à parte sul do atual México e aos territórios atuais da Guatemala, tá? E Belize, além de uma pequena faixa de terra mais ao sul, correspondente ao oeste da atual Honduras. Os primeiros indícios da presença maia na região datam de 1000 anos antes de Cristo. Eles construíram e mantiveram suas cidades por quase 2000 anos, até por volta do século X depois de Cristo, quando começaram a abandoná-las. Entre as mais importantes estavam Chichén Itzá e Palenque, no México, Tikal, na Guatemala, e Copán, em Honduras. Embora possuíssem muitas semelhanças linguísticas e culturais, as populações maias não chegaram a formar um império unificado. Cada cidade tinha o seu próprio exército, seu próprio governante e suas próprias leis. Podemos afirmar, portanto, que os maias estavam organizados em cidades-estados, ou seja, em cidades que funcionavam como unidades políticas independentes. O poder em cada uma das cidades era centralizado e transmitido hereditariamente. Nobres, funcionários do Estado e sacerdotes compunham a elite e moravam nas cidades de onde controlavam os agricultores. Voltando aqui para o professor Vanderlei, no slide vocês puderam ver algumas imagens, né? Ou seja, as cidades maias ficavam no meio da floresta amazônica. A floresta amazônica vai até a América Central? Vai! Ainda mais nesse período, né? Desde 1000 anos antes de Cristo, né? Até 1000 anos depois de Cristo. Essa região é tomada por floresta equatorial, tá? Ou seja, floresta amazônica. Essas cidades, elas proliferaram nesse meio, né, são caminhos difíceis de ser alcançado, então essas aglomerações urbanas eram isoladas. E isso proporcionou exatamente esse contexto de cidade-estado. Cada cidade era politicamente independente. Tá? E isso também demonstra aquilo que eu falei a respeito dos toltecas. Né? O seu padrão de existência, de subsistência, é muito delicado. Né? Você está vivendo numa região de floresta. A agricultura é muito difícil, lógico, o solo da floresta não permite uma agricultura de subsistência duradoura. Né? Você abre uma área da floresta, essa área vai dar para você plantar uma vez. O solo é muito pobre. Né? Então, se você começa a distanciar muitas regiões da agricultura, você começa a ficar distante da região urbana que vai te proteger, né? Então isso também é muito relevante em relação ao entendimento das cidades maias, né? O seu apogeu são algumas décadas, uma centena de anos, depois o negócio começa a complicar. E aí nesse meio você ainda tem secas prolongadas, períodos de secas prolongadas. Fica difícil de você manter esse processo de subsistência, tá bom? Mas vamos continuar então aqui no próximo slide, ver como que se portava a agricultura com a civilização maia. A agricultura maia.
A agricultura era a principal atividade da economia maia. Os maias cultivavam vários produtos como abacate, cacau, feijão, pimenta e milho, a qual era considerado não só por eles, como também por grande parte dos povos da Mesoamérica, o mais importante alimento. Tão grande era sua importância que muitas celebrações e mitos foram criados em torno dele. Uma das narrativas do poema maia Popol Vuh, por exemplo, conta que os seres humanos foram criados por um grande deus que utilizou o milho como matéria-prima. As técnicas de cultivo desenvolvidas pelos maias eram simples, prevalecendo o sistema de coivara, que consistia em derrubar a mata, queimar a vegetação original e, dias depois, fazer a semeadura. Para planejar as atividades agrícolas, os maias desenvolveram calendários bastante precisos, o que só foi possível porque possuíam um conhecimento avançado da matemática e astronomia. Os calendários, porém, tinham outra função religiosa. Assim, os rituais e as cerimônias eram associados aos ciclos terrestres e celestiais que buscavam expressar a lógica divina para o universo. Influenciados pelas trocas culturais realizadas com outros povos mesoamericanos, os maias criaram um sistema de escrita que combinava desenhos e símbolos fonéticos, ou seja, símbolos que representavam os sons produzidos pela fala humana. O declínio das cidades maias teria iniciado por volta do ano 900 depois de Cristo, num processo que durou cerca de 2 séculos. Uma das explicações para esse declínio é que as mudanças climáticas teriam provocado longos períodos de estiagem. Outra hipótese é que as guerras entre as cidades maias podem ter colaborado para sua decadência. O motivo exato do abandono das cidades, contudo, ainda é um objeto de controvérsias. É bem provável que a causa tenha sido uma combinação de fatores. O declínio dos centros maias, no entanto, não implicou no desaparecimento dos povos maias, mas sim em sua reorganização em torno de centros mais simples. Populações de origem maia ainda vivem na região, concentradas principalmente no sul do México e na Guatemala. Muito bem, voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, nesse contexto, né, a civilização maia ela cresce, ela prolifera, ela tem uma estrutura técnica, né, na matemática e na astronomia maravilhosa, de extrema qualidade. Foram, até esse momento, quem desenvolveu o número zero para a matemática em primeiro lugar no mundo foram os maias, né? Você imagine você desenvolver um número sem o número zero. Olha a dificuldade. Tenta fazer isso. Tenta escrever no caderno aí o número 920 sem o zero, né? Então é muito complicado mesmo, né? Esse desenvolvimento ocorre, né, pelos maias, identificando essa necessidade de ter um número que se identifique como zero, para que você possa colocar ele nas diversas casas decimais, nas casas de unidade, centena, milhar, e para você poder criar um número, né, inteiro, tá? E escrever esse número inteiro, tá? Então é uma civilização que realmente traz um benefício gigantesco para a humanidade, e ela tem essas características que acabamos de descrever, tá? A sua decadência começa por volta do ano 900 depois de Cristo, justamente por diversos fatores que já vêm acompanhando todas as civilizações mesoamericanas desde o início do surgimento delas, né? Então é isso que acontece, elas têm um processo de subsistência muito delicado, muito frágil, tá? E isso vai provocar problemas sérios quando esse colapso, né, da subsistência ela se desenvolve devido às estiagens prolongadas, tá? E esses povos, né, no início da descoberta dessas ruínas, acreditavam que esses povos eram povos pacíficos, amigos, né? Oh, tapinha nas costas. Não são. Hoje entende-se, né, através da tradução dos seus hieróglifos maias, de que eram povos guerreiros e expansionistas, tá? Então, com certeza, esse processo de guerras entre as cidades
também colaborou para a desintegração dessa sociedade como a encontramos nas ruínas, ok? Então, agradeço a todos acompanharem a nossa aula até esse momento e nos encontramos na nossa próxima videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.